2 Reis 4. Versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Amém. Que situação. Ele devia um monte ao ponto de o credor levar o marido morreu, levar os 2 filhos de escravos. Vai até o profeta e Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Imagina uma botija de azeite, ok? Vamos dizer que isso aqui é uma botija. Isso aqui. Uma botija de azeite é o que ela tinha. Não tem mais nada. É o suficiente para Deus fazer milagres. Amém? Amém? Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, esses, e chegavam as vasilhas e elas enchiam. Então imagina, irmão, a pessoa tinha um negócio desse aqui, de azeite, só, nada mais. Nada mais. Nada mais. O profeta, a palavra de Deus vem sobre a situação. Ele diz: pega emprestado para os teus vizinhos, vasilhas vazias. E ela começa a derramar o óleo, o azeite, até encher a vasilha. Vai enchendo. Enche. Aí o profeta diz: coloca essa de lado, traz uma próxima. Ela pega. Coloca de lado. E eles assim faziam. Amém. Bênção. Amém? Só imaginar e pensar isso. Nós precisamos pensar mais e meditar nos milagres de Deus. Amém? Amém. Cheias as vasilhas, versículo 6, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Eu creio, já disse para os irmãos, eu creio, se nós continuássemos de geração em geração levando vasilha, a gente ia continuar enchendo aquele negócio ali. Amém. Enquanto houver espaço aberto e um coração aberto e espaço para Deus derramar, Deus está sempre derramando. É uma fonte inesgotável que flui do trono de Deus, continuamente, nunca cessa. Então o que aconteceu? De alguma maneira não tinha mais onde derramar, e Deus não vai desperdiçar nada, não tinha mais onde colocar. E o que me chama a atenção é que o azeite olha o que ela faz, ela tem ali em casa aquele monte de vasilha cheia de azeite. Sabe o que ela faz? Ela vai ao profeta de novo: agora, o que eu faço? Aí o profeta dá a instrução: pega aquelas vasilhas, vende o que você tem, paga a dívida e vivem do resto. Uma das grandes ensinamentos e uma das grandes áreas na nossa vida, talvez uma das palavras essencial para nós, é que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é importante você ouvir no início, quando você está em crise, e no momento da abundância você ouvir a voz de Deus. Amém? Está com esse coração contínuo de estar ouvindo a voz de Deus. Se você lembra a história de Elias, quando Deus, em outra crise, tinha parado de chover 3 anos e meio, e Deus instrui a Elias: vai até aquela viúva em Sarepta, e ali ela disse: eu tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite.
E da mesma maneira, Deus pega aquela punhado de farinha. Lembra? Imagina um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e começa a viver daquilo, e aquilo nunca para. E eu podia citar a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Deus é um Deus que multiplica coisas. Amém? Como eu disse para os irmãos, nós vamos precisar aprender a confiar nesse Deus que faz milagres, que opera além do natural. No domingo passado eu contei a história dos macabeus que entraram no templo para restaurar o templo. Eles tinham óleo e azeite para iluminar um dia a lâmpada do templo, na rededicação do templo, e aquele azeite durou 8 dias. Uma das coisas que eu queria sugerir para os irmãos e crer com os irmãos é para Deus ajudar a cada um de nós a identificar aquilo que nós temos em casa que Ele quer soprar e fazer multiplicar na nossa vida. Amém. Se nós olharmos a situação dessa mulher, ela não se compara com nenhuma das nossas situações aqui. Ela só tinha um vidro de azeite. Era só o que ela tinha. E às vezes nós precisamos olhar, é como se Deus estivesse fazendo uma pergunta para nós: o que vocês têm? Se não, o que vocês não têm? O que vocês têm? Amém. E eu queria dar esse aspecto que eu creio que Deus quer fazer nessa hora. Existe um Deus que multiplica coisas. Que nós pudéssemos olhar: Deus, a única coisa que eu tenho na mão é essa empresa que Tu me deu. Amém. E eu queria orar para que Deus, o poder de multiplicação venha sobre essa Tua empresa. Deus, eu só tenho uma linha de atuação, eu só faço isso. É só o que eu tenho na mão. Eu só tenho isso aqui, só me deram isso para fazer. Eu só tenho essa conta, eu ganho só essa aposentadoria. É só o que eu tenho. Evento todo, é só o que eu tenho. Amém? O que eu tenho? Eu só tenho esse talento, é só o que eu faço. Que Deus sopre nessa área que você tem e que você comece a experimentar essa fonte. Existe um desejo do nosso Deus de confiar mais na capacidade dEle do que na nossa capacidade. E nós precisamos, amém, de alguma maneira confiar nesse poder de Deus, nesse poder multiplicador de Deus. Onde você olha, o que você tem não é suficiente, porque a tendência é, nós estamos vivendo em momentos onde, de alguma maneira, a pressão é enorme e nós vamos começar a olhar para a nossa capacidade, para os nossos potenciais, ou para o que é. Amém? E nós começamos a fazer assim, o que é que vai dar, qual é a área que vai funcionar nesse momento de crise, que tipo de negócio vai funcionar, que área vai funcionar. E o decreto do prefeito vai fazer isso aqui vai acabar com esse tipo de negócio, o meu negócio vai acabar. Não, o que você tem na mão hoje? O que você tem na mão? Bem, que o Espírito de Deus sopre nessa realidade que você tem na mão e que jamais cesse esse item na tua vida de fluir, de fluir, de fluir, de fluir, de fluir. Amém? Que haja um fluir de Deus na tua vida e você comece a ficar, amém, perde um pouco da ansiedade e da dificuldade, será que vai ter? Porque, amém, não parou de fluir aquele azeite. Porque a palavra de Deus veio, amém? E a palavra de Deus é o mesmo que faz os mesmos milagres. Então, o que é que você olha? E às vezes é difícil, a gente vive num mundo assim tão cheio de coisa. E Deus às vezes tem a sua mão e diz assim: te concentra nisso aqui, isso aqui é o que eu te dei. Faz isso. E nós, cada um de nós, eu creio que já está numa certa caminhada com Deus para saber, isso aqui Deus me instruiu para fazer. Atuar nesse lugar e fazer isso. Creia que isso aqui Deus vai multiplicar na tua vida. Amém? E uma das coisas que eu estou crendo com os irmãos é que isso aqui vai produzir. Você tira de parte, resolve alguns problemas, aquilo ali continua produzindo, você tira de parte, resolve os teus problemas, você parananá, é isso, essa é a realidade, essa é a lógica. Deus, e repete o ciclo. Amém? É assim que Deus faz. Amém? Ele começa a operar, confia na capacidade de Deus de prover. Amém? Um outro versículo que eu queria que os irmãos olhassem é Mateus 6.
Eu queria colocar esses dois textos juntos. Você pode pensar que o que você tem é pouco e que vai ser a última vasilha, a última porção, a última refeição. E você... Não, amém. A tendência é essa, a tendência é aquela. Não, se Deus soprar nisso que você tem, pode ser um punhado. E, meu irmão, pode ser um punhado de azeite. Mas se Deus soprar naquilo ali, aquilo ali não vai parar. E eu tenho orado, amém, por um fluir, por uma corrente, amém, por uma constância, amém. Que você olha naquele lugar, sempre está dando, amém, sempre está dando ali. Você identifica uma área, amém, às vezes uma linha de produto, um negócio, está sempre dando, por alguma razão, está sempre dando. Você não faz muito esforço, está sempre fluindo, amém. Uma atuação que você tem, uma área que você opera, um mercado que você atua, você começa a identificar se está sempre fluindo, amém. E que Deus jamais cesse, amém, em nome de Jesus, poder de multiplicar do Senhor esteja sobre essa situação. Mateus 6, agora diz uma outra área. Versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Um dos grandes desafios no cristianismo é onde você põe a confiança. Deus não tem problema nenhum de você ter recursos. Esse não é o que está em jogo. A questão que sempre aparece quando Jesus fala sobre recursos, sobre dinheiro, sobre riqueza, é se você põe a confiança nisso. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você não pode servir a riqueza e nem servir a Deus. Você tem que escolher a quem você vai servir. E a minha proposição para os irmãos, e para vocês considerar, o que tem acontecido? Nós temos olhado o nosso sustento como o nosso chamado. Ou seja, você foca a tua devoção, o teu tempo, a tua energia para gerar recursos para sobreviver e para pagar as contas. De alguma maneira, nós temos servido essa área. E o que Deus quer, que você de alguma maneira seja senhor dessa área e sirva a Deus. Amém? O que Jesus está dizendo? Entrega essa área para a minha atuação. Deixa eu fazer milagres, deixa eu prover, deixa eu manifestar a minha bondade, deixa eu cuidar dessa área e vocês me sirvam e avancem o meu reino. É o que ele está falando nessa situação. Essa área vai produzir ansiedade, vai produzir escassez, vai produzir a tua energia, o teu foco, a tua distração, teu estresse, teus medos, tuas preocupações, eles vão sugar de ti. Ele fala, deixa eu cuidar dessa área. É como se Deus dissesse aí, ó, eu quero abençoar, eu quero te ajudar a identificar algumas áreas na tua vida onde eu quero soprar para que jamais falte, amém, continue fluindo. E você possa descansar um pouco mais e não fazer do teu trabalho e da tua busca por sustento como o teu chamado. E uma das coisas que nós temos visto é as pessoas a gente fica uma crise de identidade onde nós temos de alguma maneira dificuldade de identificar para que nós nascemos nessa terra. E está ficando misturado o fato, de fato, eu nasci para trabalhar nessa área, pagar minhas contas, quando na verdade não, Deus vai pagar as tuas contas e você nasceu com um propósito, que é avançar o reino de Deus, como nunca nós precisamos avançar o reino de Deus nessa hora. E a única maneira, eu vou dizer isso para os irmãos, a única maneira de nós entendermos os propósitos de Deus e realmente nos devotarmos àquilo que Deus nos escolheu, é se nós vencermos essa área e descansarmos no descanso de Deus, de que Ele vai suprir. Amanhã o azeite não vai faltar, vai continuar suprindo. Amém. E o teu foco, o teu serviço, a tua devoção e a tua energia não vai estar em manter essa fonte produzindo, eu preciso manter essa fonte. Não, o teu foco vai dizer, Senhor, eu estou aqui para avançar o teu reino. Como eu posso avançar o teu reino? Nós vamos estar mais livres para avançar o reino de Deus quando nós tivermos a convicção de que Deus é Senhor dessa área, na tua vida. Amém? Amém? O que nós temos, de alguma maneira, e o inimigo tem conseguido fazer isso,
o receio de nós não temos o que comer amanhã tem feito a gente gastar tempo, energia, pensamento, meditar. Nós estamos pensando, é só o que nós pensamos. E não seria uma benção Deus entrar na nossa área e dizer assim, ó, não te preocupa, dessa linha não vai faltar, vai sempre correr, vai fluir provisão e bênção na tua vida. Eu tenho um plano, eu quero que tu pense nisso aqui. Amém? Tem pessoas, é claro, que a sua área da atuação é a sua fonte de recursos, é o seu chamado. Mas nós estamos misturando, essa área tem sido um pouco cinzenta. Amém? Deus tem capacidade de cuidar da tua vida. Amém? Amém? Deus tem capacidade de cuidar. Então, quando Jesus fala, a gente pode dizer assim, você não pode ter as riquezas, você não pode ter 2 senhores. O que ele está dizendo assim, você não consegue pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue pensar em reino de Deus, amém? Pensar na obra da cruz, pensar em evangelismo, pensar em abençoar as pessoas, pensar em ser uma bênção, pensar em um monte de coisas, amém? Ver o que Deus tem a fazer, qual é o plano de Deus para essa hora, discernir os propósitos de Deus e atuar e ser bênção, se você está 100% concentrado nos decretos e nas crises que estão diante de nós, amém? E aí você tem que pagar as contas para se sustentar. E Jesus está dizendo, eu creio que existe um nível de libertação que Deus quer trazer para a sua igreja nessa hora, amém? E aí Deus olha para você e você olha para Deus, mas Deus, eu só tenho um punhado de azeite em casa, não tem problema, eu vou multiplicar esse teu punhado de azeite para que tu possa voltar a cumprir o teu chamado, amém? Lembra, essa mulher trabalhava na escola dos profetas, amém? E o que ela só tinha na cabeça agora, eu tenho dívida, eu tenho que pagar minhas contas, e eles vão levar meus filhos como escravo. Ela perdeu o foco por causa da crise que surgiu. E o profeta veio realinhar, a palavra de Deus veio realinhar, ela diz, não te preocupa, porque daqui não vai sair, não vai ter escassez, amém? Volta, amém? Vive agora a tua vida e o teu chamado. Jesus disse, não anda ansioso, não te preocupa. É muito mais um conceito e uma mentalidade que nós precisamos desenvolver. Crer na provisão de Deus e atuar como Deus nos instrui a fazer, mas a nossa devoção tem que ser o reino de Deus. Nós estamos aqui a serviço do reino. Parece fácil e sutil, mas é uma maneira como Jesus veio no início da sua pregação. Ele diz assim, vocês não vão conseguir pensar nas duas coisas juntos. Se vocês quiserem avançar o meu reino e manifestar a glória de Deus na terra, vocês não vão conseguir pensar nas duas coisas. Descansa essa área. Eu vou dar instruções como ele deu. Pega a tua vasilha, pega emprestado, faz aqui. Amém. Monta dessa forma, eu tenho uma estratégia. E como eu creio, meu irmão, Deus quer dar estratégia, quer dar instrução, quer ajudar você a identificar. E aí diz aqui, aquela vaca está dando leite. Amém? Ela está dando leite e aí você de alguma maneira tirou o peso, a devoção, a atenção e o cuidado e a preocupação e o estresse e a ansiedade que aquilo dá. E aí você pode dizer assim, glória a Deus, as minhas necessidades estão supridas, as coisas estão funcionando, eu não sei como é que aquela vaca continua dando leite, eu não sei como é que continua saindo leite dessa jarrinha de ar. Amém? Eu não sei como é que continua saindo azeite desse negócio, mas enquanto aparecer necessidade, enquanto aparecer desafio, está fluindo. Amém? Vai continuar fluindo, amém? Vai continuar fluindo na nossa vida, amém? Amém? Vai continuar fluindo. Vai continuar fluindo, amém? Dos lugares mais estranhos que você pensa, como é que pode, meu irmão, uma jarrinha dessa? Isso se chama o poder multiplicador, se chama milagres de Deus, amém? Provai-me nisso se eu não abrir janela do céu e continuar liberando bênção sem medida, bênção sem medida. Nós temos uma aliança com Deus. Não anda ansioso, não te preocupe, vai continuar fluindo, amém? Mantenha a tua aliança com Deus, mantenha os teus olhos nele e deixa Deus continuar fluindo, amém? Porque existe uma carreira a correr, existe uma tarefa a fazer, amém? E uma das grandes distrações que nós temos visto no meio da igreja é que a preocupação número 1 que nós temos, de pagar nossas contas e sustentar a nossa vida, e nós não temos tempo para outras coisas. Amém? Eu creio que Deus vai começar a liberar tempo
Amém? E nós vamos começar a enxergar o coração de Deus, porque nós vamos ter coisas a fazer nessa terra. Amém? E nós não podemos gastar o nosso tempo nos preocupando com, amém, o que nós vamos comer no dia de amanhã. É isso que Jesus falou. Não se preocupe com o que você vai comer no dia de amanhã. Vocês têm um Pai no céu. Amém. Amém. E que o Espírito de Deus toque nessa área, nessa uma coisa que você tem. Deus, eu só tenho isso, Deus. E nessa manhã, que o Espírito de Deus toque nessa uma coisa só que você tem. Amém. Senhor, eu tenho só isso. É só isso que eu tenho. Amém. Basta. Me traz. É 5 pães e 2 peixes. Me traz. Amém. Não vai parar de fluir. Amém? Não vai parar de fluir. Em nome de Jesus. Uma das coisas que me chama a atenção nessa história, na história dessas 2 viúvas, a de Eliseu, onde Eliseu esteve presente, e a de Elias, é que num momento de maior crise, morte às portas, não ter o que fazer, elas continuaram ouvindo a voz de Deus. Esse para mim é uma das grandes marcas dessas mulheres. Jesus, em Lucas 4, ele diz assim, quando ele se apresentou na terra dele, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele faz aquela pregação, e os amigos, e os parentes, e os vizinhos, e os familiares disseram assim, quem é esse aí? Se escandalizaram, e Jesus fala que ele não pôde fazer muita coisa, por causa da incredulidade. E aí ele cita o exemplo, em Lucas 4, ele diz assim, quando houve crise, e é interessante que quando Jesus, no Novo Testamento, cita exatamente esse texto, é porque é importante. Amém? Tudo que Jesus fala é importante. Lucas 4 mesmo, nós vamos ler o que Jesus fala. O pessoal estava debochando de Jesus. O médico, cura a ti mesmo, tu que é o cara. E ele diz uma coisa, versículo 24 diz assim, de fato eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses. Reinando grande fome na terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado. Lembra? Isso aqui mostra que Deus enviou Elias para aquela viúva. Eu quero sempre ser aquela viúva, meu irmão. Esse sempre tem o meu coração. Senhor, tem uma viúva que tu vai mandar alguém, aqui estou eu. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Olha o que Jesus está dizendo. Havia uma grande crise, grande fome, 3 anos e 6 meses na terra, não havia alimento, a crise era grande, pessoas estavam morrendo, e aí ele diz assim, eu não pude enviar o meu profeta à casa de Israel, porque eles não iam receber o profeta. Eu tive que mandar ele para Sarepta, para uma outra região, porque lá havia alguém com o coração aberto para receber a instrução de Deus no momento de crise. E como eu disse, toca o meu coração de alguém está com as dívidas por aqui, mas ao ponto de credores virem, ao ponto de eles serem vendidos como escravos. E nesse momento, o profeta diz, pede emprestado vasilhas, e ela acolhe a palavra de Deus com maior naturalidade. E faz aquilo, porque é uma coisa incomum. O mesmo caso da viúva de Sarepta, quando Elias diz, faz um bolo para mim e me dá um copo d'água. Lembra que tinha 3 anos e 6 meses que não tinha água. Você me dá um copo d'água e me dá um bolo. Jesus identifica isso.
Jesus andava lendo a Bíblia, né? Porque ele tinha lido essa história. Ou que o pai tinha contado para ele, ou o que ele viu quando ele estava sentado no trono. Jesus estava prestando atenção, certo? Ele está enxergando tudo. O pai está enxergando tudo lá de cima, ele está vendo corações, meus irmãos. É só o que precisa, corações. Ele está olhando um coração e ele diz assim, claro, é a única coisa que eu tenho, mas essa mulher acolhe o profeta ao ponto de o pai lá no céu estar olhando. Eu vou enviar Elias, a corrente secou ali. Então, às vezes não te incomoda, meus irmãos, quando uma corrente seca, um córrego parou de dar, porque Deus tem sempre outro. Sempre tem outro. E sempre tem um propósito melhor e maior com o que ele faz. Lembra sempre disso. Aí diz, Elias, vai até aquela viúva lá. Aquela viúva estava fazendo a última refeição dela. Knock, knock, knock. Quem é? É o profeta do Senhor. Vai embora para a floresta, deixa aqui em paz. Amém. Knock, knock, knock. Quem é? É o profeta do Senhor. Não me enche, é meia-noite, eu não vou abrir, estou dormindo. Knock, knock, knock. Quem é? É o profeta do Senhor, pedindo um copo de água e um bolo. Eu assim, tu és o único que anda por essa redondeza, que não sabe que há 3 anos e 6 meses não chove nessa região. Nós estamos na maior crise que o mundo já experimentou, uma pandemia mundial, e tu ainda tem a coragem de bater na porta de uma viúva e pedir um bolo. É a minha última refeição. Mas Deus está olhando lá em cima e registra na história como uma mulher que acolheu em fé a voz de Deus e o homem de Deus. Que é só o que importa, meus irmãos, nessa hora. É atentamente ouvindo e um coração aberto para receber o que Deus tem a falar. Nós não dependemos de decreto, nós não dependemos de presidente, nós não dependemos de patrão, nós não dependemos da ONU, nós não dependemos de eleições se estão fraudadas ou não, nós não dependemos de tempo de chuva ou tempo de não chuva, nós não dependemos de Covid, nós não dependemos de gripe aviária, nós não dependemos de vaca louca, nós não dependemos disso, nós simplesmente dependemos de uma coisa, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a única coisa que mexe o coração de Deus é alguém que está com o coração aberto para ouvir o que Ele tem a dizer em qualquer hora. Knock, knock, knock. Quem é? É o profeta do Senhor, trazendo uma palavra de Deus. Amém. Mas não é a melhor hora, não é adequado, não está pronto. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus não pôde enviar lá, porque eles iam rejeitar o profeta. Não há lugar, não tem chance, não há espaço na minha agenda, não posso, agora não dá. Eu disse, mas agora, amém, é a hora de salvação, hoje é dia de salvação, amém? E aquela viúva abre a porta, cozinha o bolo, imagina, meu irmão, o ato de fé, eu estou fazendo a minha última refeição para o profeta, conforme a palavra de Deus, sob tua palavra eu vou lançar as redes. E aí o profeta diz, assim diz o Senhor, dessa botija não vai faltar o óleo, e da pote da farinha não vai faltar farinha, até que Deus resolva essa crise que aconteça. E a Bíblia diz que ela, seu filho e o profeta viveram daquele milagre muitos dias. Amém. Que bênção. Amém, que bênção. Amém. Que bênção. Nós estamos em 2 Reis 4, então, se você está em 2 Reis 4, você percebe
o coração dessa mulher? Ela tirou os olhos da crise e da necessidade de sustento para ouvir a voz de Deus. Então, me chama a atenção. Existem aquelas pessoas que colocam um preço acima de qualquer negócio, o valor para ouvir a voz de Deus e receber o que Ele tem a dizer, acima de qualquer coisa. No mesmo capítulo de 2 Reis 4, aparece a história da sunamita, que diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Você percebe, meu irmão, que Deus visita rico e pobre. Amém? Para com esse negócio de equalidade, justiça social e racial. Isso é tudo furada. Deus ama a todos e nós, amém, não faz acepção de pessoas. Amém. Por que Deus coloca... O profeta foi visitar uma mulher rica. Por que não diz mulher só, né? Amém. Uma mulher rica. Ele quis dizer que era uma mulher rica. Amém. Ou seja, você pode ter dinheiro e continuar tendo um coração faminto por Deus em primeiro lugar. Amém. O mesmo Deus que não enviou o profeta para Jerusalém porque ia ser... para Israel porque ia ser rejeitado, enviou para Sarepta, é o mesmo Deus que enviou para essa mulher. Ou seja, não é a condição financeira, é o coração que Deus está procurando. Amém? E o que essa mulher fez, todas as vezes, ela constrangeu o homem a comer pão. Knock, knock, knock. Quem é? É o profeta do Senhor. Amém? Disse ao marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ou seja, não mais algumas visitas, mas agora é o seguinte: amém. És bem-vindo na minha casa continuamente. Não importa a situação, meu irmão, Deus sempre vem nos visitar com uma solução. Não importa a situação e a necessidade que você tem. Se é uma necessidade financeira, se é uma necessidade para resolver o problema dos filhos. Amém? Aquela mulher estava preocupada, sabe com o quê? Não se ela ia comer ou não, porque iam levar os filhos como escravos. Estava preocupado em ver os filhos vendidos como escravos. Não importa. Deus sempre vem com uma palavra de instrução. Sempre. Existe um lugar no nosso coração, meu irmão, que você ornamenta, que você constrói ao longo da tua vida. Ao longo da nossa vida cristã, ao longo da nossa caminhada com Deus, você vai construindo, botando um candelabro, botando uma mesa, botando um quadro, botando uma cama. Você vai construindo esse lugar para a habitação de Deus em nosso coração. Essa é a nossa função. E, meus irmãos, esse é o nosso momento que nós vivemos da história. Esse é o momento que nós estamos vivendo na história. Nós vivemos um momento de desafio mundial, mas o profeta de Deus continua batendo. A voz de Deus continua batendo no nosso coração. E se atentamente ouvires a voz do Senhor, Deus pode fazer você não só sobreviver a esse momento, mas tocar na tua casa, tocar no problema que está causando, para que isso não seja mais o problema, para que você possa montar de novo a tua vida, focar para ver o reino de Deus avançando. Amém? Amém. Sobre tudo o que você tem que guardar, guarda esse coração, esse quarto,
porque é dali que vão fluir as fontes da vida. Então você mantém esse coração. O que é esse coração? A qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, a qualquer lugar que você tiver, você pode ouvir, knock, knock, knock. Quem é? É o profeta do Senhor. E Deus te dá a instrução sobre algo totalmente sobrenatural, que vai mudar a nossa vida e vai continuar nos conduzindo de fé em fé e de glória em glória. Eu sei que nós fazemos isso. Amém. Se nós estamos aqui é porque nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém. E nós temos isso. O que acontece é que muitas vezes nós saímos daqui e as distrações e os problemas nos fazem, amém, esquecer desse lugar. O desafio nosso é viver nessa atmosfera 24 horas. É levar esse lugar de adoração, esse lugar da presença de Deus, onde nós andamos. E tem um versículo que eu queria concluir e destacar, versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Amém. Você imagina o profeta, você constrói uma casa, pensa bem, imagina a cena. Você de tal maneira honra o homem de Deus, honra a voz de Deus, honra a Jesus, o verbo de Deus na essência. Amém? É isso que nós estamos dizendo. De tal maneira você honra que você constrói uma casa, você vai construindo um lugar, você vai construindo uma casa, você vai construindo um quarto, você quer, amém, você vai qualificando esse lugar para que sempre que ele vier, ele encontre a porta aberta. Amém? Eis que estou à porta e bato. Por que será que essa porta está fechada, irmão? Amém. Por que essa porta está fechada? Eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, Senhor, amém. O lugar já está construído para ti. Amém. O Senhor pode vir e subir e descer e invadir o teu coração, porque Cristo em nós. Essa é a esperança, Cristo em nós, vivendo a realidade. Imagina se cada vez, e essa é, no fundo, o alerta das igrejas no Apocalipse, é isso. De alguma maneira vocês se distraíram, de alguma maneira vocês abandonaram, de alguma maneira vocês foram para um lado. E ele diz, arrependei-vos, voltem. E ele diz assim, eu estou à porta, eu quero cear com vocês. A diferença que quando você vai construindo esse local, esse quarto, é que ele sempre vem ali, ele já tem um lugar para habitar. A porta está aberta. A porta está sempre aberta. E é isso que a palavra de Deus protege o teu coração. Mantenha o teu coração sempre aberto, porque o anjo vai passar, a palavra de Deus vai vir, a instrução vai vir, ele tem sempre um lugar não só para passar e falar a palavra de Deus, mas o profeta deitou e deu uma repousadinha no quartinho. Imagina, meu irmão, o que acontece quando o profeta deita no quarto que você preparou para receber ele em honra ao Senhor. Ele vai pensar em algumas coisas. E foi exatamente o que aconteceu. Ele estava deitado. Essa mulher tem sido tão legal com a gente. Chama ela aqui, vamos ver o que ela precisa. Não, eu não preciso de nada. Assim, aí o servo diz assim, não tem um filho. Não tem problema. Daqui a 1 ano você vai ter um filho. Você vê o que acontece quando nós abrimos a porta do nosso coração. Nem olhos viram, ou ouvidos ouviram a capacidade de Deus de operar na nossa vida quando nós damos lugar para Ele se manifestar. Amém? Imagina Jesus, o verbo de Deus, nós somos templo do Espírito, e você dá lugar para Ele deitar e ficar e tomar quando se sinta confortável na minha casa, você está ali, amém. Sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está ali dormindo, deitado, o profeta, o homem de Deus, as coisas de Deus, tem tal conforto no teu coração que estão deitados e meditando e dizendo, o Espírito nos foi dado para Ele residir dentro de nós, para revelar tudo o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, nós precisamos abrir um espaço para Ele sentar, deitar, dormir, se acomodar e olhar para o lado e dizer assim, esse cara tem me tratado tão bem, olha só. Ele dá tempo, ele não olha.
ele se desvia os olhos do mal, ele não quer entristecer o espírito, ele não se assenta com os escarnecedores, ele não roda nesse lugar, ele só fala assim, ele procura não amaldiçoar, ele procura não murmurar, ele só adora a Deus, existe um tempo de louvor, daí o Espírito Santo está deitado, dormindo assim, ele tem recebido tão bem aqui. O que nós podemos fazer para ele? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós temos o segredo do mundo. Cristo vive em nós. Knock, knock, knock. Quem é? É o profeta de Deus. Que Deus nos ajude nesse período. Nós não podemos nos dar ao luxo de dizer que nós não temos tempo de entreter a Deus na nossa vida. Nós não podemos nos dar ao luxo. É a única coisa que importa, é entreter o profeta na nossa casa. E na versão do Novo Testamento, o que nós estamos dizendo é entreter a Cristo em nós, é entreter o nosso Deus, e é tudo que Deus envia a nós, é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho, é as coisas de Deus. Amém. E eu estava imaginando esses dias, o profeta dormindo no meu coração. O que será que Deus está aprontando? Amém. O que é que Deus está aprontando? No bom sentido. Para mim, para minha casa e para os meus filhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Então, eu desafio e animo os irmãos nessa hora. Que o Senhor possa, amém, olhar para o nosso coração e ver que o nosso coração está ornamentado e nós estamos cuidando bem. A única coisa que importa, meu irmão, é a única coisa que importa, é Deus ter acesso ao meu coração, é a única coisa que importa na vida, meus irmãos. Ah, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, se eu não fizer não vai acontecer. Deus vai cuidar dessas coisas. Amém? É a única coisa que importa. É Deus poder acessar o teu coração. Porque o resto, amém, nós fluímos com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ele sempre vem. Amém. Glória a Deus. Retirou-se para o quarto e se deitou. Ah, meu irmão, quando o profeta deita, amém, ou seja, quando ele toma conta e realmente repousa, ao ponto de descansar, e parar e olhar, e disse assim, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Ah, meus irmãos, que nós possamos ouvir isso do nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus.